Olá pessoal, é um prazer enorme poder estar falando com vocês. Meu nome é Daniel Mello, sou coordenador do curso de vocês, sou professor de diversas disciplinas e normalmente a gente faz tudo isso presencialmente, né? Podendo apertar a mão de vocês, conversar com cada um, tirar as dúvidas de cada um presencialmente. Logicamente, por conta das circunstâncias do mundo, por conta do avanço do coronavírus e seguindo as normas, as recomendações dos órgãos mundiais e nacionais de saúde, hoje nós fazemos essas aulas online. Então foram disponibilizadas para vocês aulas online, como a administração já colocou aí no grupo, né? E por favor assistam essas aulas que vamos fazer o curso a melhor forma possível, sendo ele online. A gente sabe que temos alguns prejuízos do contato ali direto com o professor, do contato entre vocês, então eu vou falar hoje, esse vídeo vai servir também para dizer as medidas que a gente vai tomar perante a isso, né? Para a gente não ter esse afastamento, para vocês conseguirem tirar dúvidas e tudo mais. Então, esse vídeo vai ter alguns propósitos, que vai ser, bom, eu vou me apresentar para vocês me conhecerem, eu vou falar sobre o manual do aluno, sobre as regras do curso, sobre como funciona a avaliação e tudo mais, e também vou contar um pouquinho da minha trajetória e dos recursos que a gente vai utilizar nesse curso. Tudo bem? Bom, antes de qualquer coisa, vamos para a parte burocrática aqui do curso. Por favor, na área do aluno de vocês, tem um item chamado Manual do Aluno. Leiam, vejam com detalhes, certo? Então, porque nesse manual tem sobre faltas, tem sobre o cronograma de aulas, tem sobre avaliação, que é o que eu gostaria de falar para vocês aqui, tá? Então, eu estou com o manual do aluno aqui na minha mão. Como eu disse, tem sobre a carga horária, tem o registro no MEC, tem sobre as faltas. Basicamente, aí vocês têm uma frequência de no mínimo 80%. Vocês também, nas salas presenciais, a gente tem uma maneira de controlar a presença e, logicamente, com assinatura, etc. Aqui nas aulas online, a partir do momento que vocês assistem online, a presença é contabilizada lá de forma automática, tá? No próprio manual do aluno fala sobre mudança do curso para especialização, caso for necessário mais para frente, fala sobre a forma de avaliação, que, como eu disse, é o que eu quero conversar com vocês. Basicamente, a avaliação é feita de algumas formas. A avaliação da participação de vocês em sala de aula, que vai ser a troca, então os exercícios que vocês fizerem, etc., que eu vou comentar como que a gente pode fazer isso de forma online também. É feita através da supervisão das anotações de sessões. O que é isso? A partir de certa aula, vocês vão poder fazer as anotações de sessões. Então, essas anotações, elas são de uma forma específica da TCC. Então, mais precisamente, a partir da aula de prática de como elaborar formulação de caso em TCC, vocês vão estar habilitados para conseguir fazer um relatório de sessão, uma anotação de sessão, como que a gente chama na TCC. Ela é estruturadinha, tem alguns tópicos, não se preocupem com isso agora, que a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Vocês vão poder tirar dúvidas e tudo mais. Então, a gente vai avaliar aí não exatamente a qualidade disso, mas assim, as informações sobre o paciente de vocês, mas avaliar se vocês estão fazendo, se vocês estão seguindo o script, entre aspas, ali dessas anotações de sessão, se vocês estão conseguindo preencher, e eu vou dar assim o feedback dessas anotações para vocês, tá? Então elas vão ser enviadas 3 anotações de sessão por mês, né? Após o término do módulo de conceitos básicos da TCC. Então, até esse momento, vocês não vão se preocupar com isso, mas após isso, vocês vão observar esses 3 relatórios por mês e enviar para o meu e-mail. Não sei qual é o e-mail que está aí no manual do aluno de vocês, mas vocês vão enviar para danielmelo@cetcc.com.br. Eu vou deixar esse e-mail no grupo também, porque esse e-mail que vocês vão enviar as dúvidas, certo? E a terceira forma de avaliação é um relatório final de caso, que basicamente vocês vão entregar no final do curso um relatório sobre o paciente que vocês atenderam, sobre um paciente que vocês atenderam, tá?
Existem algumas formas de fazer isso, caso eu não tenha paciente, enfim, existem alguns programas do CTCC que a gente vai falar um pouco mais para frente, de aluno atende aluno, né? Mas basicamente no final do curso vocês vão entregar um relatório de caso estruturadinho, da forma da TCC, com cada coisa no seu lugar. Esse relatório vai constar ali breve histórico da vida do paciente, o que a gente chama de conceitualização do caso, que vocês vão ver mais para frente. Vai constar todos os dados sobre o paciente de vocês. Não se preocupem com isso agora, mas é só para vocês conhecerem como vão ser as formas de avaliação. Então, basicamente, participação em aula, anotação de sessão e esse relatório final, ok? Então, a partir disso, leiam atentamente aí o manual do aluno, qualquer dúvida coloquem no grupo, certo? Mas leiam atentamente todos os dados, todos os detalhes desse manual, que é importante, com todas as regulamentações aí do curso de vocês. Bom, vamos falar então sobre as formas de tirar dúvidas, tá? Como o curso agora, neste momento, ele é um curso à distância, até porque a gente não pode se encontrar de forma pessoal, o que a gente fez? Ele não é um curso virtual, né? Ele é um curso presencial. Agora ele virou um curso semipresencial ali, porque a gente não pode estar junto, mas vocês vão assistir as videoaulas. Então o CTCC, como vocês já viram, disponibilizou aí a primeira videoaula. O que eu quero que vocês façam? Assistam essa videoaula, porque no dia da aula eu vou abrir um canal para a gente conversar, para tirar as dúvidas. Então assistam essa aula, vocês têm, se não me engano, acho que 5 dias para assistir essas aulas, mas assistam até o dia da aula de vocês, que é quarta-feira. Na quarta-feira, das 6 às 7 da noite, a gente vai se encontrar no Zoom. O Zoom é uma forma de Skype, né? Como se fosse um Skype, só que a gente pode se encontrar todo mundo ali com câmera, microfone, enfim, todo mundo que quiser tirar dúvidas. E vocês entram, por favor, deixem o microfone mudo, porque senão a gente vai escutar o cachorro de todo mundo, a criança de todo mundo, enfim, todos os sons de todos os ambientes, e são diversos microfones que podem estar ligados, então vamos deixar no mudo, somente para falar no momento que quiser tirar alguma dúvida. Mas, mais importante, me mandem essas dúvidas antes por e-mail, para eu já preparar algumas coisas, né? Eu já vou falar um pouco sobre mim também, algumas coisas que a gente pode nos aprofundar nessa sessão de tirar dúvidas. Ela não é obrigatória, mas é um momento interessante para que a gente possa conversar sobre a matéria, sobre o conteúdo. Tá? Tanto no e-mail quanto ali no momento, não são dúvidas administrativas que vocês vão tirar, isso vocês vão tirar com a administração do CTCC, pelos grupos de WhatsApp, falando direto com a administração, enfim, ali são dúvidas sobre o conteúdo das aulas, certo? Em que vocês vão assistir a aula, anotar as dúvidas, enviar para o meu e-mail, que é danielmelo@ctcc.com.br, e eu vou responder durante esse encontro no Zoom. Certo? Então é basicamente um encontro de 1 hora, das 6 às 7 da noite, no dia da aula de vocês, para a gente bater papo sobre a matéria, tirar alguma dúvida que tenha. Tudo bem? Vocês podem tanto mandar isso, como se por acaso não deu para mandar, vocês podem falar ali no momento. É que se todo mundo deixar para falar no momento, talvez fique difícil para a gente tirar todas as dúvidas. Até porque a dúvida de um, muito provavelmente também é a dúvida de outro, por isso é legal fazer dessa forma que a gente consiga interagir. Então, pensando justamente nessa interação com os alunos que a gente criou esse canal com vocês, tá? E deixa eu contar um pouco de mim, né? Como eu disse, eu sou coordenador do curso de vocês, eu sou professor do módulo básico da TCC todo, praticamente, com vocês, com algumas exceções de aulas. As aulas presenciais do curso de vocês, a partir do momento que normalizar essa situação, sou eu que vou ministrar até o final da parte básica. Então o curso ele é dividido de algumas formas aqui. As primeiras aulas a gente considera um módulo básico. Então vocês têm aulas de histórico, esquemas crenças centrais e intermediárias, pensamentos automáticos, distorções cognitivas, técnicas básicas, avançadas, conceitualização, avaliação inicial e estrutura de sessões, regulação emocional, flexibilização cognitiva, até transtornos depressivos, bipolaridades, ansiedades e prática de como elaborar ou formulação de caso em TCC.
A partir daí, a gente começa com aulas específicas que aí são de professores diferentes. Por acaso, se não me engano, aí a primeira aula é como tratar dependência química com TCC, que aí vocês vão ter uma outra professora, mas em seguida eu volto, né, com disfunções sexuais e TCC, e aí eu vou voltando de vez em quando para conversar com vocês sobre outras disciplinas. Então as aulas presenciais são dessa forma, as aulas online são um pouco diferentes, mas apesar de serem o mesmo conteúdo, tá? Só às vezes o professor que vai mudar, provavelmente vocês vão ter a assistir a aula da Eliana, que é a nossa diretora, tá? Mas aí eu venho para tirar a dúvida dessas matérias. Tudo bem? E falando um pouco do meu histórico, né? Bom, isso, como eu disse, a gente normalmente faz pessoalmente. Então é uma troca entre eu, professor, coordenador, e vocês, porque eu também quero conhecer o histórico de vocês, tá? Por onde vocês passaram, enfim. Porque talvez eu tenha um histórico aí dentro da psicologia parecido com o de vocês, em que eu comecei numa outra abordagem. Então, quando eu me formei, eu não atendia em TCC, até porque dentro da minha faculdade, TCC não era uma coisa muito explorada, talvez até, enfim, muito bem vista, porque era uma faculdade com um embasamento muito psicanalítico, e então eu fui atender na abordagem analítica, Jung, né? Fui fazer cursos após a minha formação em Jung e trabalhava com psicologia analítica. Até que eu tive um paciente específico, que era um paciente com disfunção erétil, com uma disfunção sexual. E tudo bem, eu levei isso para a supervisão, trabalhei esse paciente ali na supervisão, e é curioso porque chegou alguns meses de tratamento, ele falou: Daniel, estou me conhecendo bem com esse trabalho de análise de sonhos, trabalho de recursos expressivos, eu já trabalhava ali com colagem, com alguns recursos, mas ele falou assim: cara, se não subir, o meu casamento vai acabar. E aí me colocou numa posição em que eu pensava comigo mesmo: nossa, mas que tipo de técnica que eu tenho para fazer o troço subir ali? E dentro da psicologia analítica eu não achava nenhuma saída para isso, e eu comecei a procurar na bibliografia. Então, comecei a procurar livros e eu achei um livro chamado Manual de Técnicas de Terapia Sexual. Melhor, Manual Ilustrado de Técnicas de Terapia Sexual. Então era um manual bastante ilustrado, então com algumas posições, algumas técnicas que o paciente podia fazer na cama com a mulher dele. E eu ali não tinha a menor noção de como utilizar aquelas técnicas dentro da minha abordagem. Então era um livro de comportamental. O que eu tive de comportamental na faculdade não era algo muito interessante, porque eu tive muita psicologia experimental, né? Então era algo com ratinhos, então eu tive que fazer experimento com ratinhos. Eu não via muito como aplicar aquilo com seres humanos, então como que eu ia aplicar comportamental? Então, assim como vocês, eu vim para o CTCC fazer aula, né? E isso já faz alguns anos, tá? Eu vim para o CTC fazer aula, fiz o curso de formação enquanto estudava muito essas técnicas de terapia sexual para poder passar para o meu paciente. E finalizando o curso, recebi o convite pouco tempo depois da Eliana para vir ministrar essas aulas de disfunções sexuais no CTCC. E não só levando para o meu paciente, mas aí trabalhando com os alunos, aí ensinando para os alunos não só as técnicas, mas aí a teoria envolvida na TCC e disfunções sexuais. Logo depois eu trouxe para o CTCC a aula de habilidades sociais, e desde então eu ministro outras aulas como biofeedback, como recursos tecnológicos também, desde realidade virtual, psicologia de esporte, TCC, enfim. Hoje eu trabalho com algumas áreas. Por quê? A TCC hoje é central em tudo aquilo que eu trabalho, então eu fico muito na clínica, no consultório, trabalhando com pacientes com TCC. Eu trabalho com psicologia de esporte, o meu doutorado ele foi feito na Faculdade de Educação Física da USP, reduzindo a ansiedade de atletas. Então, com TCC e atletas, né, e psicologia do esporte, na integração de 3 coisas: a TCC, a psicologia do esporte e a tecnologia. Porque basicamente no meu doutorado a ideia foi criar um protocolo de redução de ansiedade desses atletas com biofeedback.
Tá? O biofeedback é uma ferramenta tecnológica que a gente usa ali na orelha dos pacientes, no dedo, na mão, na testa, enfim, e capta alguns sinais fisiológicos do corpo do paciente e transmite para o computador para mostrar para o paciente, nesse caso que eu estava trabalhando, como estava a ansiedade dele em tempo real, mais para cima, mais para baixo, qual o percentual de ansiedade ali. Então ele está com 70%, 40%, 50%. Tá? São aparelhos aqui eu posso mostrar para você como esse. Né? Não são aparelhos grandes, não são aparelhos muito complexos em que a gente conecta na orelha do paciente. Tá? Então a gente põe um plug aqui, conecta essa parte no computador através de uma porta USB ou através de Bluetooth e a partir disso, né, ele transmite para o paciente essas informações que são muito úteis no trabalho de redução de ansiedade, de redução do estresse, de treino de atenção, treino de concentração, entre outras coisas. Então eu trabalho com essas tecnologias, por um lado, no desenvolvimento dessas tecnologias, inclusive, desenvolvendo software, desenvolvendo recursos tecnológicos para trabalhar dentro do consultório, né? Não só com o biofeedback, mas também com realidade virtual. Então, olha só a vantagem de poder ter esse encontro online, né? Já que eu estou aqui na minha casa, posso mostrar os equipamentos. Então, esse é um óculos de realidade virtual, tá? Em que eu desenvolvo software para esse óculos e, enfim, para outros óculos também, mas principalmente para esse, em que a gente consegue utilizar isso em pesquisas, consegue utilizar isso dentro do nosso consultório, trabalhando fobias, redução de ansiedade, trabalhando fobia de elevador, fobia de animais, fobia de altura, fobia de água, fobia de muitas coisas diferentes, de hospitais, enfim. E também trabalhar com neuropsicologia, neuropsicopedagogia no trabalho cognitivo com os pacientes ou com sujeitos de pesquisa. Tá? Mais para frente, se vocês tiverem interesse, eu conto um pouco do meu trabalho com isso. Esse é meu trabalho de desenvolvimento de tecnologia aplicada à psicologia. Existe o trabalho também na psicologia de esporte, no trabalho com atletas, redução de ansiedade, treino de atenção, concentração, com tecnologia, sem tecnologia, mas sempre envolvendo a TCC. Né? Então, o meu trabalho, ele gira em torno desses 3 pontos: a psicologia clínica, a psicologia esportiva, a tecnologia e a integração desses 3 em consultório, em sala de aula, então ensinando tudo isso, ensinando no CTCC, ensinando também dentro da psicologia do esporte, recursos de tecnológicos, recursos da TCC, então técnicas da TCC aplicadas a atletas e também no desenvolvimento disso tudo. Então, escrevendo, produzindo recursos tecnológicos e assim por diante. Tá? Isso é um pouco então do meu histórico que me fez chegar até aqui e eu quero também ouvir de vocês, né? Como que foi para vocês chegar até aqui? Por que vocês buscaram a TCC? Qual é o histórico de vocês? O que vocês conhecem da TCC até agora? E por que TCC? Né? Porque parte de vocês saíram direto da faculdade, talvez tiveram uma disciplina de TCC, 2, ou talvez não tiveram nenhuma. Parte de vocês já se formou há muito tempo e talvez também não tiveram TCC na faculdade, foram buscar depois, ou foi por conta de indicação de alguém que falou que a TCC tem resultados, tem isso, tem aquilo. Então eu queria saber a experiência de vocês. Só que para isso eu queria que vocês postassem não no grupo de WhatsApp, porque esse grupo de WhatsApp é importante que ele esteja liberado para que vocês consigam ver as interações com a administração, porque é a partir daí que a administração vai conseguir se comunicar com vocês. Então eu criei um grupo no Facebook, que eu vou deixar o link embaixo desse vídeo, tá, do grupo do Facebook, para vocês entrarem. Por favor, não convidem pessoas que não estão matriculadas nessa turma, mas é para a gente conversar, justamente trocar essas experiências, para vocês principalmente conversarem entre vocês. Tá? Eu vou interagir ali minimamente no grupo, mas eu não vou tirar dúvidas nesse grupo. Se vocês tiverem dúvidas quanto ao conteúdo, como eu disse, mandem para o meu e-mail danielmelo@ctcc.com.br, que aí a gente vai planejar a integração disso, tá, dentro das aulas do Zoom, certo? Não são aulas, né? Na verdade são momentos para a gente tirar dúvidas, em que a ideia vai ser que a gente se encontre no horário do curso de vocês por 1 hora, então das 6 às 7 da noite, na quarta-feira, para que a gente consiga tirar as dúvidas. Então, de novo, me mandem as dúvidas no e-mail danielmelo@ctcc.com.br, que aí a gente vai conversar sobre essas dúvidas na quarta-feira, das 6 às 7 da noite. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem à vontade aí para escrever e-mails para mim, para tirar a dúvida sobre o conteúdo, e vamos conversando. Espero ver vocês aí na quarta-feira,
Um grande abraço a todos.